Mas O não América fez o dominou gol. o Vasco. O Maidana foi expulso, o jogo virou completamente. Eu já vou discordar, eu acho que a expulsão foi injusta, que dá para ver que o atleta Maidana apenas segue os protocolos de Covid, cumprimentando o atleta com o cotovelo. E Muito bom. aconteceu. Gostei Eu acho dessa. Eu acho que o nosso presidente está com a razão, presidente. Estou com você, presidente. Como é que é? Por seguir os protocolos de Da Covid. Covid, cumprimenta com o cotovelo aqui o amigo. Se bobear, passou um alquinho ainda antes, né? É brincadeira. Leonardo Gaciba está conosco. Agora eu quero ver. Agora eu quero ouvir o que ele vai falar. Barril, hein? Agora eu quero ver sobre critérios, quero ouvir agora. Leonardo Gaciba, bem-vindo ao F360. Você viu, o pessoal do América está inconformado, Gaciba. Na sua visão, eles têm razão em reclamar? E não estão reclamando só do lance da expulsão, não, hein? Bom dia. Bom dia. Adorei o protocolo do Covid. Adorei. Muito bom. Vamos lá. Vamos lá, então, gente. É uma questão do seguinte, veja que o Salum colocou. O Salum é um cara muito efusivo, digamos, nas suas declarações, né? Mas vamos dar uma analisada na questão do que aconteceu. Isso era uma jogada que passaria, né, pela questão, conforme foi colocado por vocês, uma jogada, uma disputa na lateral do campo, a 3 metros do árbitro assistente. E aí, a primeira questão, por que que um árbitro é assistente, por que que um árbitro é central? Eles têm características. O assistente, normalmente, vê o jogo com amplitude, mais largo. E o que que acontece na hora da jogada? Ele está olhando para baixo na disputa da bola. Eu estava vendo o jogo ao vivo, e realmente surpreendeu a todos que estavam vendo o jogo, e quem disser o contrário, creio que não vai estar falando a verdade, quando foi aberta a janela de revisão. Ué, o cara tirou a bola, né? O detalhe é que as pessoas precisam enxergar que o futebol mudou, né? E a partir de agora existe um árbitro com imagens de vídeo que foram mostradas ao abate. O árbitro de vídeo, vamos deixar o nome, Daniel Nobre Bins, foi quem chamou para a revisão para um possível cartão vermelho. E aí, quando a gente vê as imagens que são colocadas, claramente é um movimento dissociado, no qual há um golpe com alta intensidade. Legal, Abel, senhores, ver o que o abate colocou na súmula, né? Vocês veem que o relato dele na súmula diz: golpeou o adversário atingindo com o cotovelo fora da disputa da bola. Por que que ele colocou fora da disputa da bola? Porque ele realmente pega a bola embaixo e, com o movimento completamente dissociado da disputa, ele golpeia o adversário atingindo o coisa. O Maidana vai ser enquadrado em conduta violenta, não em jogo brusco grave. E isso aí, a pena dele pode aumentar, mas para mim uma interseção muito correta do árbitro de vídeo, uma intervenção muito correta do árbitro de vídeo e a decisão final da arbitragem correta. En passant, né, só para não deixar passar em branco, o presidente dizer, nós escutamos as reclamações, a ESPN escuta pelo menos. Eu lhe escutava, presidente, quando eu era presidente da comissão de arbitragem, o senhor sabe disso, eu escutava, ouvia e ponderava e colocava a questão do ponto de vista. A respeito da falta colocada, como ele disse que não é uma falta para vermelho, não pode voltar atrás, presidente. O árbitro de vídeo não pode voltar atrás, porque teve uma falta posterior. Ele não pode anular uma falta. Se a intervenção tivesse acontecido depois da cobrança da falta, aí sim, ok, o árbitro de vídeo poderia entrar, né? Nesse caso, essa falta que ele disse que foi feita com a sola, mas que não seria para cartão vermelho, seria o caso de falta, ó. Observe que a bola continua em jogo. Se agora vai lá para dentro da área e é gol, ok, lance protocolar de árbitro de vídeo. Como existe uma falta posterior, ó, não acabou em gol. A partir daí, nós temos que marcar. Mas o Gaciba, isso questão. É falta? Eu não vejo. E ele fala em... Não, eu não acho. É uma Eu não acho, mas eu tô só... Exato. Não, e eu não consigo assim ver, eu não vi esse lance em slow motion, assim, uma entrada com a sola da chuteira, não de tem forma sola, não. violenta. Para mim, corpo. ali tem um lance natural. E inclusive ainda há um tranco do outro jogador do América, que acaba trancando o jogador, por isso que ele perde o equilíbrio, não vejo falta. Mas assim mesmo, né? Mesmo que fosse uma falta, né, não seria lance protocolar, para o árbitro de vídeo ser acionado. E quanto à última jogada, que ele coloca a respeito da possível falta lá no ataque da questão da falta, ele mesmo diz, né? Vi, sei, não é um lance dentro da área, né? Porque ele diz, ele estava com os pés dentro da área,
Mas aí o que vale é o ponto de contato, né? Nas costas do jogador. A gente está vendo aí em lupa, ó. Como ponto de contato ele é fora da área, não é lance protocolar para o árbitro de vídeo. Se o jogador não se encontrava em situação clara e manifesta de gol, que seria um motivo para o árbitro de vídeo entrar. Não é lance de cartão vermelho, não é lance de pênalti, consequentemente, né, se a jogada não acabou em gol, o árbitro de vídeo não poderia intervir. Erro do árbitro de Pra campo, mim, atuações... né? Que foi falta. E o árbitro Exato. de campo viu. Exato. Aí é erro do árbitro de campo. É uma jogada que ele poderia ter marcado a falta, que para mim realmente existe. Quando o jogador do América prepara para subir, ele é empurrado nas costas. Para mim, com impacto, isso aí não faz parte do protocolo do Covid, Abel. Você concorda comigo ou conosco aqui que é um exagero nessas reclamações, Gaciba, pelo menos desta vez, no caso do presidente ali da SAF do América, está atribuindo a arbitragem a situação do América e o Vasco se salvar. Eu acho um absurdo isso. Eu tenho visto algumas coisas que... Tem uma musiquinha que diz, né? Você só colheu o que você plantou, né? Morango do Nordeste, não é isso? Então, eu tenho visto algumas coisas há algum tempo atrás. O que aconteceu? A arbitragem brasileira claramente perdeu a credibilidade e o respeito dos clubes. Isso é claro. Isso é muito claro. A partir do momento que foi se defender o indefensável, se perdeu a credibilidade. Sobrou até para ti, né, Abel? O jogador do Botafogo expulso semana passada disse, olha, isso aí é uma armação contra o Botafogo. Estão roubando o Botafogo, viu, Abel? Não sei se era para ti esse recado, não, né? Não sei. Acho que era para outro Mas Abel. aconteceu no jogo. Né? Então, eu não sei se ele queria que você falasse aqui no programa, né? No 360, mas esse é um tipo de atitude, e a ESPN transmite campeonato inglês, outros tipos de campeonato, né? E claramente, um jogador que contesta a arbitragem e faz o que fez, no mínimo ele tem a pena dobrada. Aqui no Brasil, não existe isso. Por quê? Se perdeu respeito, se perdeu credibilidade, né? Se perdeu a questão... É normal os jogadores virem a público e dizer que roubaram o clube. Roubaram é uma coisa normal, é uma coisa natural, tem uma armação, estão roubando e tal. Não é exclusividade do América. E também vou dizer um negócio, o América já foi prejudicado da competição em alguns jogos, inclusive cito o jogo do Bragantino contra o Bragantino, que houve um equívoco de arbitragem a favor do Bragantino, houve um equívoco sim, mas neste momento pontual, pelo que eu observei no jogo, no contexto geral, eu acredito que aí tem muito a ver com a questão do momento psicológico que o América se encontra. Isso é muito claro. O Maidana é um jogador conhecido por todo mundo, não é um jogador para ter esse tipo de atitude, né? Numa ação dissociada. E é uma questão de querer demonstrar vontade, raça aos torcedores. Só que aí passou do ponto. E aí, ao passar do ponto, ele acabou prejudicando o América. A partir do momento que a direção vem e diz, olha, isso aqui é uma armação a favor do Vasco, o jogador vai achar que fez a coisa certa e vai continuar fazendo. Esse é que é um negócio que a gente tem que começar a prestar atenção. E a comissão de arbitragem, a CBF, gente, trabalhem sempre com os fatos, não tem outra. A primeira coisa que eu aprendi quando eu vim trabalhar na imprensa, nunca briguem contra as imagens. Porque se você brigar contra a imagem, você vai perder o mais importante que existe em todo esse processo, credibilidade. A partir do momento que você perdeu credibilidade, vai virar, né, uma questão de saco de pancada, porque todo mundo vai bater, porque você perdeu credibilidade do que você está falando. Leonardo Gaciba, você continua tendo o nosso respeito e com muita credibilidade aqui no F360 e nos canais ESPN. Bom dia, Gaciba, obrigado. Prazerzão, né? Mas vou ver se. Depois vou verificar com o atleta do Botafogo se não foi para ti o recado. Vou dar uma olhada. Para o Abel Ferreira, que saiu do jogo quando perdeu do Grêmio, foi do Grêmio, Foi. né? Fazendo assim, dizendo que foi roubado. Foi roubado nada, foi vitória justa do Abel, Grêmio. Diga lá. Só queria dar uma palavrinha sobre essa operação Salva Vasco. Ela existe, sim. O Vasco respondeu. Ela está em andamento. Começou lá atrás quando saiu o Barbieri. Depois saiu o Luiz Melo. Aí chegou o Ramon Dias.
todas essas são ações da Operação Salva Vasco. Aí contrataram o Verratti, contrataram o Payet e outros jogadores que entraram no time, o Paulinho, e que melhoraram o time o Rossi. Conseguiram levar os jogos de volta para São Januário com a presença da torcida. Exatamente. A Operação Salva Vasco está em atividade e está sendo bem sucedida, porque o Vasco ontem conseguiu a 3ª vitória consecutiva. E é o time, se você fizer um recorte das últimas 8 rodadas, está em primeiro lugar no campeonato. Nas últimas 8 rodadas, é o time com melhor pontuação. Está empatado com o Bragantino, mas tem um saldo de gols melhor que o Bragantino nesse período. Então, essa operação existe e existe do próprio Vasco. Agora, usar a expulsão de ontem do Maidana para dizer que há um beneficiamento do Vasco em função de arbitragem, aí, como disse ali o Gaciba, não tem credibilidade. Me parece, assim, de tudo que o Salum falou, e ele foi infeliz realmente ao insinuar uma coisa que ele não tem prova, e ao até isentar o zagueiro do time dele, que prejudicou muito o América ontem, no caso do Maidana, uma coisa que o Salum falou que ele vai ter razão... Até que o Maidana era o melhor jogador do time. Aí também empolgou um pouco. Aí, uma coisa que tem razão o Salum, e vai ter razão qualquer dirigente que falar sobre o assunto, em relação ao critério de arbitragem. Isso aí é algo que é inegável. Não há Lances critério. Semelhantes, os critérios são completamente antagônicos, completamente diferentes, né? Até ontem, uma das imagens que quem falou da Operação Salva Vasco começou a relembrar, a trazer à tona, é um lance parecido com o de ontem, não é igual, parecido do Peck com o John Kennedy, que o Peck acerta o cotovelo realmente no rosto do John Kennedy, o VAR ali não chama, e a arbitragem daquele Vasco e Fluminense, o que foi marcado no campo ficou no campo, né? Agora, não dá para pegar um lance... recortar uma jogada e falar o seguinte, não, aqui tem uma operação para salvar um time. Se você não tem nenhuma prova quanto a isso, achismo para jogar para a galera, aí é algo muito grave. Você está sendo leviano a levantar uma coisa que você não sabe. Embaixo, né, o Prats, Lembrando que o América tem 17 pontos ganhos. 50 gols sofridos no campeonato. Não vai querer agora se isentar de responsabilidade Claro. de uma péssima campanha e dizer que estão fazendo campanha para derrubar o América. Desculpa. É que a gente não entra dá, numa né? reta final de campeonato, Não dá. Abel, em que você tem uma disputa muito acirrada, o Vasco continua participando dessa disputa para não ser rebaixado, inclui outros clubes grandes, né, que estão ali naquele bolo. Então, você tem ali um adversário para esses clubes que estão disputando a não queda, que parece que está saindo dessa disputa. Está sinalizando, pelo rendimento das últimas rodadas, que ele vai sair desse bolo. É claro que a gente não sabe o futuro se vai sair ou não, mas é menos um concorrente ali para você tentar se salvar. E aí, quando vai chegando perto do campeonato, vai batendo o desespero e você recorre ao quê? Pressão na arbitragem. Como o Gaciba falou, a arbitragem, nesse momento, está descredibilizada. E ela, normalmente, ela acaba respondendo no jogo seguinte ou no outro jogo. Ela acaba tentando ali, opa, peraí, vamos pensar 2 vezes antes de marcar uma coisa, marcar outra, porque já reclamou no jogo anterior. É assim que funciona há muito tempo no Brasil, não é de Sempre agora. apagando incêndio, né? Por Sempre isso que apagando você reclama da arbitragem depois que o jogo já acabou. Porque aquele jogo você não vai voltar atrás, você está pensando no próximo. Então o América foi lá para pensar nos próximos jogos. Só que o que precisa reclamar o América é dos gols perdidos no jogo de ontem. Na defesa que, repito, levou 50 gols no campeonato, é a segunda pior defesa, só perde para o do Curitiba, que levou 51. Em 24 jogos, 50 gols, é muita coisa. E ontem o América teve chance, por ele próprio, de vencer o jogo e não soube... O primeiro tempo do América foi muito bom. Não soube, como foi colocado ali. Jogou bem, mas foi incompetente 14 finalizações no primeiro tempo, mais 4 no segundo tempo, 18 no total, e muitas delas em condições boas para fazer o gol. Alguns chutes para fora, outros em cima do goleiro. Então o América precisa olhar para dentro. E só para discordar do presidente e chamar atenção aí para o futuro. O melhor jogador do América não é o Maidana, é o Martínez. E se fala Martínez, tá? O argentino, Manuel Martínez. Manuel Martínez. Tá jogando uma barbaridade. Ele era meia lá no Barcelona de Guayaquil, tá jogando como volante, jogando demais. Ontem, mais uma vez, uma grande partida dele. É um jogador para só ficar de olho aí. Um dos responsáveis pelo América não ter conseguido fazer o gol vai aparecer agora no nosso Estrela da Rodada. Pode chamar a vinheta aí. Léo Jardim, decisivo ontem, né? No primeiro tempo, principalmente, evitou muitos gols ou muitas chances do América que poderiam virar gol. No segundo tempo, a gente falou aqui já, foi um outro jogo do Vasco muito mais em cima, pressionando muito mais. Mas Léo Jardim ontem, realmente, com defesas incríveis. Há uma defesa da pequena área. Essa também não é fácil, a bola dá uma quicada antes. Não é não.
É uma defesa da pequena área, é uma bola que acho que até o próprio Martínez, que bate quase da linha da pequena área, ele defende assim, a o queima-roupa. reflexo, né? Cara a cara. E essa jogada. Agora, essa aí. É claro que é um lance que a bola vem na direção dele, mas é muito rápido, é muito rápida a jogada e o toque é quase da linha da pequena área. Então, é uma grande defesa. O Léo Jardim ontem foi um dos nomes da vitória do Vasco contra o América, importantíssima. O Bahia vai para a zona de rebaixamento, o Santos perde uma posição e domingo na Vila Belmiro tem Santos e Vasco da Gama, entre outras coisas, Abel. Realmente. Não foi só nesse jogo, né? O Léo Jardim vem se destacando durante o campeonato, cresceu né? muito. Esse aí é já depois do gol do Vasco. O Pedrinho, né? Sensacional a atuação. Ele faz parte da Operação Salva Vasco.